Bom, a gente tem uma missão como empresa de levar a tecnologia e que essa tecnologia ela gere resultado para esses nossos clientes. E resultado é lucro, tá? Então, toda empresa, ela nasce para ter lucro. A empresa que ela fica muito tempo ali sem ter lucro, acaba que ela chega um momento que ela morre. Então, isso tem que ser uma máxima para todo mundo. Tudo na empresa, seja do chão de fábrica, seja comercial, seja no financeiro, tem que apontar para o lucro, tem que apontar para o resultado da empresa. Então, isso tem que ser uma mentalidade não só do time comercial, não só do time financeiro, é uma mentalidade que a gente tem que nutrir em todas as pontas da empresa. Então, a gente sempre fala que a bússola da empresa tem que estar sempre apontada para o lucro. Então, eu quero fomentar essa mentalidade nos nossos clientes, que eles têm que viver 10, 20 anos, 30 anos. Eu fico muito triste quando eu vejo algum cliente que passa na sua jornada ali e acaba falindo por conta de falta de gestão, por conta de falta de caixa. Isso é muito triste, pessoal. A gente já passou situações de empresas que tinham uma tecnologia incrível, fabricava produtos extraordinários que realmente faziam diferença no mercado, que por falta de gestão não conseguiram se sustentar no mercado. Então, é muito importante esse tipo de visão. Então, isso que a gente está tentando promover para os nossos clientes também. Isso é uma coisa também que fez a Nomus crescer. Tá? A gente teve um divisor de água na nossa história, que chegou um momento que a gente tinha desafio de gestão, a gente não alcançava lucro, a gente não tinha bom resultado, e quando a gente implementou realmente a gestão dentro da nossa empresa, a gente começou ano a ano, a resultados consistentes, e tudo isso com base na gestão em dados, tá, gente? Então, produzir sem lucro é operar sem direção, a eficiência sem resultado financeiro não se sustenta, então não adianta nada você ter, como eu falei, né? Você ter um produto que é maravilhoso. Cara, meu produto é o melhor do mercado. Se não tiver resultado financeiro, se não tiver caixa, cara, infelizmente não vai sustentar, tá? Então, toda decisão ela tem que se refletir em resultado. Seja no chão de fábrica ou comercial, isso é importante a gente nutrir essa mentalidade, tá? E é isso, pessoal. Então, aqui, nesse primeiro momento, eu trago esse ponto, né, de trazer essa mentalidade do foco é resultado, do foco é lucro, do foco é ter caixa. Então, é importante vocês, como gestores, desde o chão tem pessoal aqui do chão de fábrica, tem pessoal de comercial, tem pessoal de todas as áreas, precisam ter essa mentalidade, tá? Bom, e o outro ponto aqui é a gestão com base em dados. Tá? Aqui eu até faço essa brincadeira que dados é maior que opinião. Então, isso é muito fato. E aqui tem muito também donos de empresa e empresários, enfim. E o empresário ele tem algo muito curioso, que ele tem um instinto, né? O empresário ele tem um instinto assim que é dele. E às vezes ele toma muitas decisões com base no instinto. Só que você sempre viver com base no instinto, você corre muito risco. É muito melhor você tomar uma decisão quando você tem dados confiáveis para você analisar e chegar naquela decisão, do que você só trabalhar ali no teu instinto. Às vezes você pode chegar e não ter um bom resultado e acabar quebrando a cara. E, poxa, quantas famílias hoje dependem de nós? Então, a gente precisa ter esse tipo de comprometimento com a nossa empresa, com a nossa gestão. Então, o dado, ele vem muito nisso, ele é muito maior. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente coloca a água numa chaleira, por exemplo, e bota para aquecer. Se eu perguntar para você, poxa, qual é a temperatura dessa água? Você vai olhar assim, eu acho que está 70 graus, eu acho que está 20 graus. Você vai ter ali uma percepção. Mas se a gente pegar um termômetro e colocar nessa água, a gente sabe exatamente qual é a temperatura, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta, a gente tem um método de medição. E aí eu consigo saber se aquela água está quente o suficiente para fazer o meu café. Eu gosto de café, tá, pessoal? Está suficiente para fazer o café, se ela está quente para botar a mão ali e se queimar. Então, a gente tem mais condições para tomar a decisão. Então, a decisão sempre, com baseada em dados, ela é melhor.
tá? Maior do que a opinião. E toda decisão baseada em achismo, ela não sustenta resultado. Esse também é outro paradigma que muitas vezes acontece. Às vezes a gente começa a trabalhar nesse nosso empírico ali e dá certo uma vez, dá certo outra vez, só que o resultado ele não é consistente, tá? Uma vez que a gente fez isso, essa mudança de chave na nossa operação na Nomos, com a gestão baseada em dados, a gente começou a ter resultados relógio, frequente, ano após ano, crescimento de 30% a 40%, crescimento de 30% a 40%, todos os anos, de forma consistente, como se fosse um relógio. E isso para a gente foi muito bem. A gente conseguiu aumentar nossa carteira de cliente, conseguiu contratar mais pessoas, a gente mais que triplicou o nosso quadro de funcionários. Então, isso é fundamental para o crescimento da empresa, né? E a cultura, a gente chama aqui de data-driven, né? Que é você dirigir com base em dados, ela sempre começa pela liderança. Sempre começa pela liderança. Então, sempre a liderança que tem que definir top-down, né? Tem que definir ali o que você precisa para você chegar no teu resultado. Então, se a gente não tiver a liderança apoiando isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se o líder, se o dono da empresa, ele não tem a noção que o sistema faz bem para ele, e se ele não está aqui hoje, pessoal, na próxima vez você chame ele para ele estar aqui, tá? Para a gente conversar mais sobre isso com ele. Que é muito isso. E conversando que a gente vai chegar nesse momento, tá? Conversando, dialogando, que a gente chega nesse momento de maturidade, realmente. E quando a gente fala que a gestão baseada em fatos, o resultado ele é previsível e consistente, que é muito da nossa história, tá? Então, eu estou falando aqui algo que a gente está vivendo. Hoje a gente sabe qual é a quantidade de empresas que a gente atende, qual é a quantidade de empresas que a gente vai perder a negociação, que a gente vai ganhar a negociação, que a gente vai conseguir atender no suporte dia a dia, que a gente vai conseguir trazer a nossa gestão. Então, isso a gente tem tudo métrico com percentuais. Então, a gente sabe o que acontece em toda a nossa operação, em cima da gestão baseada em dados. Isso, gente, é fundamental. Tá? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre rastreabilidade, tá? Que é um assunto que eu acho que todos vocês precisam entender um pouco sobre isso. Tá? É um assunto introdutório, inclusive depois a gente pode aprofundar mais com cada um de vocês sobre esse assunto. Mas, normalmente, as empresas elas têm uma evolução de maturidade. Então, quanto maior a maturidade da empresa, maior é o seu nível de rastreabilidade do ponto de vista dos seus processos, dos seus produtos e tudo mais. Então, e normalmente, muitas empresas elas são elevadas para essa rastreabilidade em cima de uma exigência da ISO, ou uma exigência do Inmetro, ou da Anvisa, ou do MAPA. Dificilmente a empresa ela investe em gestão, investe em tecnologia para chegar em rastreabilidade se não tiver alguma exigência ali de algum órgão. E é um paradigma que a gente tem que quebrar. A gente tem que investir realmente em tecnologia, tá? Investir mesmo em dados e ter rastreabilidade total do nosso processo. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a minha pessoa, não só do ponto de vista profissional, mas também do pessoal. Eu acho que isso aproxima a gente como seres humanos, a gente acaba trocando um pouco mais e vocês enxergam um pouquinho mais do meu background, né? Do meu plano de fundo aí, tá? Então, meu nome de guerra é Thiago Leão, fiz 40 anos esse ano, gente. Eu entrei no isento, agora para sair do isento é difícil, né? A pessoa fala, né? É difícil. Então, eu sou sócio-diretor comercial da Nomos, a Rafa já falou um pouco sobre a Nomos. A gente tem muito orgulho de tudo que a gente está construindo na Nomos. Eu sou engenheiro mecânico formado pela UERJ, aqui pertinho ali no Maracanã. Sou marido da Kelly. A Kelly ela é professora. Muito da minha parte didática, que a gente faz muita palestra para a universidade, isso parte muito do incentivo dela também. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho a Tayla, que tem 10 anos, e tenho também o Guilherme. O Guilherme ele é autista, suporte 3.
a gente fala que ele é o nosso milagre. Então, essa é a minha família, é por quem eu luto todos os dias, acordo para alcançar aí a vitória. E eu tento nutrir uma mentalidade, gente, que tudo que eu faço, eu estou contribuindo para o meu propósito. Esse aqui é o meu grande porquê, né? É a minha família. Então, quando eu proponho mais tecnologia, mais gestão, eu acredito que a gente está elevando a nossa sociedade. E quanto mais gestão a gente tiver, mais indústrias vão estar dando lucro, gerando empregos de qualidade. Isso vai aumentar a nossa sociedade ali a melhorar, né? É verdade que a gente precisa disso, né? E isso indiretamente está alinhado com o meu propósito de família. Então, esse sou eu, tá, gente? Então, é bem legal. E quando a gente fala de família, a gente sempre fala em cuidado, a gente sempre fala em a importância de ter ali o cuidado da nossa família em si. E eu vou puxar um pouquinho mais sobre isso, mas falando sobre a arrastabilidade, quanto maior o risco à vida, maior o cuidado com a arrastabilidade. Tem aqui uma equação, um gráfico aqui diretamente proporcional, né? Então, quanto maior ali o risco à vida, maior a arrastabilidade. Então, a gente pensa que qualquer coisa que a gente coloca, a gente come, a gente tem procedimento cirúrgico, tudo que está envolvido com a vida precisa de um grau altamente de rastreabilidade. Então, na indústria de alimentos tem muito isso, indústria de cosméticos, a gente tem bastante cliente de cosméticos, bastante cliente de indústria, de alimento, farmacêutico, médico. Então, imagina, se você, uma indústria que produz ali uma prótese ou alguma coisa nesse sentido, ela tem que ter um alto grau de rastreabilidade. Por quê? Porque precisa ter cuidado com a vida. Então, quando a gente pensa que precisa de rastreabilidade, tem a ver com a vida, tá? Então, aqui tem alguns órgãos fiscalizadores. Então, a gente tem a Visa tem as RDCs ali, né, que regem um pouco sobre o que a empresa ela precisa estar conforme, e dependendo desse risco, aumenta o grau de rastreabilidade. O mapa, que é mais voltado a parte de agropecuária, animais, isso ração, isso é envolvido com o pessoal do mapa. E metro, muito envolvido com parte de equipamentos, materiais ali, produtos em si. A ISO, que todo mundo conhece aí, né, focado em qualidade. Então, também, quanto maior a rastreabilidade, maior a qualidade ali dos produtos, tá? E tem também muitos produtos que a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela faz esse acompanhamento também, tá? Então, quando houve falha de rastreabilidade, houve ali um risco à vida, tá? E aqui a gente tem alguns casos que aconteceram esses problemas de rastreabilidade. Vocês lembram o caso da cervejaria Becker, que teve um problema sério lá de rastreabilidade, né? Teve o suco Ades também, que houve também problemas com rastreabilidade. Tem aqui de carros da Peugeot também, o Peugeot 208 ali teve problema de rastreabilidade, que causou muitos acidentes. Na China, recentemente, teve um problema de qualidade no leite e crianças morreram lá na China, crianças tiveram a sua vida ceifada por falta de rastreabilidade, por falta de qualidade dos produtos. E tem não sei se vocês já viram, tem uma série agora na HBO que fala sobre aquela época dos bebês de farinha, que o pessoal teve lotes de anticoncepcional que estavam violados, e aí teve uma enxurrada de gravidez no Brasil, não desejada. E para você ver a responsabilidade que as empresas têm em relação a esse tipo de situação. Então, é bem legal essa série, pessoal. É um documentário, vale a pena vocês assistirem, está na HBO, se eu não me engano, tá? Bom, pessoal, eu geralmente, quando eu estou explicando, a gente faz esse tipo de palestra em universidades, a gente separa em duas situações, tá? E isso aqui não é acadêmico, eu meio que construí da minha forma para a gente explicar melhor isso, tá?
Então, a gente tem dois tipos de rastreabilidade que eu gosto de explicar. A rastreabilidade focada em estoque, produto, tá? A gente saber de onde veio para onde foi esse produto, tá? Essa aqui é a parte mais simples de rastreabilidade que a gente geralmente conduz na empresa. Você saber ali quando você comprou o teu produto, qual é a nota da matéria-prima, quem é o fornecedor, qual é o lote desse produto que está chegando, quais foram as movimentações internas de estoque, para qual estoque ele foi, também o consumo da produção, para qual ordem de produção aquele produto ele foi e tudo mais, e também a saída, né? Para qual cliente, nota fiscal, estoque e validade. Só isso aqui, a grande maioria das empresas tem muita dificuldade de implementar isso. E às vezes isso aqui é fundamental para a gente fazer uma boa rastreabilidade. E muitas vezes eu encontro produtos que estão na gôndola do supermercado que não tem esse tipo de gestão, que teoricamente é o básico, tá? Então, no exemplo lá que eu dei na Becker, eles tinham essa rastreabilidade aqui, tá? Só que eles não tinham essa aqui, que é a rastreabilidade do processo. O que é aqui? É saber como o produto foi feito e por quem ele foi feito. Aí você aumenta um pouco mais o nível de gestão, tá? Quando a gente pensa aqui, eu tenho que saber quais são as pessoas envolvidas naquele processo de produção, quem foi que fez, quem estava ali na produção fazendo, qual equipamento que foi utilizado para fazer aquela produção, se houve inspeções ali, medições realizadas, esse registro de inspeção, se os equipamentos que utilizados ali para a inspeção estavam calibrados, tá? E se a manutenção do equipamento que foi utilizado estava em dia. Então, isso aqui é um cenário que a gente encontra hoje de dificuldade, e esse aqui já é top do top. A maioria das empresas já não chegam nesse nível de gestão, e quando chegam são empresas que são com um grau de maturidade muito elevado, tá? E o que a gente quer proporcionar para todos vocês e para o mercado é justamente ter esses dois carinhas aqui, né? A gente conseguir fazer a rastreabilidade tanto do produto quanto do processo, tá? Então, o DNA, pessoal, da qualidade é a rastreabilidade. Quando a gente sabe que tem rastreabilidade do processo, a gente sabe que existe um alto grau de qualidade do produto. Legal, pessoal? Então, isso aqui é bem importante vocês entenderem, tá? Então, agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do nosso... ver isso um pouco na prática do nosso sistema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então, para quem não conhece, esse é o nosso sistema RP, tá? É um sistema RP em nuvem, você acessa através do navegador, tá? Então, para a gente produzir qualquer coisa, pessoal, a gente precisa de duas informações básicas, tá? A primeira dela é a lista de materiais. Vamos pegar aqui, ó, a lista de materiais. Tem algumas empresas que chamam de Bill of Material, né? Outras ficha de produto. Mas basicamente eu tenho que dizer ali qual é o meu produto e quais são os insumos que eu tenho ali naquela estrutura, tá? E outra informação importante, essa aqui é a informação básica para atender aquele primeiro cenário que eu falei com vocês, que é a rastreabilidade de produto, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto que vocês precisam ter, tá? E o segundo é em relação ao roteiro do produto, que seriam as etapas do processo de produção. Então aqui eu tenho uma etapa, por exemplo, a montagem. Aqui dentro da etapa eu digo qual é a máquina que eu utilizo ali, qual é a ferramenta que eu vou utilizar, qual é o especialista da produção que vai tocar essa tarefa. E aqui também eu posso ter um plano de inspeção. Posso dizer aqui que eu vou inspecionar, vou pegar aqui uma coisa qualquer, o pH, por exemplo, ou uma medida, vou botar aqui uma cota. Essa cota no máximo aqui, ela tem que estar, sei lá, 200 milímetros, e eu posso dizer aqui qual é o instrumento que eu vou medir esse produto. Vou medir ele com paquímetro, e tem que ter essa questão de saber qual é o instrumento para depois eu ter uma rastreabilidade e saber quem foi que mediu e qual instrumento foi utilizado. Então, é importante demais aqui eu ter essas duas informações, né? Qual é as atividades que ele precisa fazer para produzir esse produto, qual é o tempo que eu tenho ali, qual é a máquina que ele vai fazer, e também
o plano de inspeção, o que ele faz para garantir ali a qualidade daquele produto, tá? E isso também pode ser feito ali na estrutura do produto. Então, quando eu dou entrada aqui num determinado material, é importante que o sistema ele saiba algumas coisas, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo. Tá, então, imagina aqui que eu estou dando entrada numa nota fiscal, tá, de um produto, é um documento de entrada para a gente. Então, aqui eu digo para o sistema qual é o produto que eu estou dando entrada, qual é o lote desse produto ali, né? Então, eu consigo ver ali o lote do produto, qual o depósito que ele está entrando na fábrica, tá? Qual o custo também, isso aqui já é importante para a parte de custo, né? A gente não vai nem falar disso hoje, mas importante demais na parte de custo. E se esses produtos aqui, se eles tiverem uma exigência de qualidade, o sistema ele vai gerar lá no módulo de qualidade uma inspeção de recebimento. Para quê? Para eu amarrar e saber se esse material chegou conforme do meu fornecedor. Então, nesse momento, eu sei quem é o meu fornecedor, quem é o produto e também qual foi a qualidade que ele chegou ali. Então, dentro aqui do módulo de inspeção de recebimento, eu consigo fazer aqui uma avaliação de um determinado produto. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui de um insumo. Então, se eu for registrar aqui as inspeções, eu sei ali, ó, aqui qual foi o resultado que eu encontrei e o sistema ele vai dar conforme ou não conforme, dependendo de quem foi do registro ali que ele está fazendo, quem foi o operador, qual foi a data e hora. Então, fica tudo registrado aqui no sistema, quem foi que fez a inspeção, qual foi o resultado encontrado e qual foi ali a qualidade desse produto, tá? Então, é bem importante aí essa informação. E daí, esse produto ele vai para a produção. Normalmente, eu tenho uma ordem de produção para o produto e dentro dessa ordem de produção, eu faço a requisição dos materiais, tá? Então, o sistema ele puxa tudo que eu preciso ali para produzir esse produto e ele vai fazer uma amarração com a rastreabilidade. Então, eu sei que estou produzindo aquela ordem de produção, eu tenho essa solução líquida aqui, que é um produto, e o sistema ele mostra ali qual é o lote desse produto, que foi o lote da minha matéria-prima que eu entrei, qual é a data de entrada do lote e qual é a data de validade. Que aí o sistema ele pode fazer tanto o FIFO, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o FEFO, que é o primeiro que expira, o primeiro que sai. Então aqui eu consigo fazer essa amarração. Eu sei qual foi a matéria-prima que entrou, se ela está com qualidade, depois eu faço essa amarração de saber qual foi a matéria-prima que eu estou produzindo naquele produto específico, tá? Então, esse nível de registro, esse passo a passo, é importantíssimo implementar, que é o primeiro step ali aquele primeiro padrinho que eu mostrei para vocês. Que aí eu consigo garantir que eu sei para onde foi tudo. Então, no dia que eu vender esse produto, ele vai ter lá na parte de saída de nota fiscal. No dia que eu vender aqui esse produto, deixa eu pegar aqui uma nota já emitida. Então, no dia que eu pegar essa nota aqui já emitida, eu consigo ver aqui, ó, que eu fiz esse pão de hambúrguer e eu sei ali, ó, qual foi o lote que eu estou vendendo para o meu cliente, qual foi a data de fabricação do lote e qual é a validade desse lote. Então, eu consigo fazer um rastreamento de ponta a ponta. Eu sei para quem eu vendi, quem foi o cliente que eu estou vendendo esse produto, qual foi o material que foi utilizado, qual foi o fornecedor que me atendeu. Então, eu consigo garantir todo esse processo aqui. Deixa eu tentar achar aqui, cadê a apresentação? Todo esse processo aqui que a gente comentou. Então, eu consigo garantir dessa forma que todo esse processo aqui ele vai acontecer, né? Eu tenho a entrada do material, tenho as movimentações, eu tenho o consumo da produção pela ordem de produção e eu tenho a saída do produto com a validade, com o lote e tudo mais, tá? Isso é importantíssimo, pessoal, ter esse... Se você não tem nenhum tipo de rastreabilidade, esse é o primeiro processo que você tem que implementar,
tá? E aí, depois a gente dá mais um passo na gestão ótima, né? Vamos dizer assim, que seria o controle do processo em si. No controle do processo, a gente precisa ter aqui dentro do sistema toda aquela parte ali de apontamento, né? Então, o sistema ele tem um módulo de chão de fábrica, onde normalmente o pessoal faz o apontamento aqui nesse módulo, e o funcionário ele aponta o que ele vai produzir. Então, normalmente o pessoal tem ali um apontamento que ele vai dizer ali qual a ordem de produção que ele está produzindo, tá? Dentro desse apontamento aqui. Deixa eu pegar aqui um outro produto aqui. Vou pegar esse aqui. Então, eu tenho esse apontamento aqui dentro do sistema. Então, quando ele inicia o apontamento, o sistema começa a contabilizar o tempo que ele está nessa atividade. Então, eu sei que o Thiago está trabalhando nessa ordem de produção, nessa motobomba, ele iniciou tal hora, ele vai terminar quando eu finalizar aqui a produção. Ele pode apontar paradas de máquina, ele pode registrar não conformidades aqui dentro do sistema. Então, aí a gente começa a elevar o processo em cima de rastreabilidade de processo, de registro do processo. E esse aqui é o ponto mais difícil. Por quê? Porque a gente começa a envolver cultura. E aqui é a cultura de chão de fábrica. Tu tem que botar o teu operador para fazer esse tipo de registro. Aí que fica mais difícil, né? Aí que fica mais difícil. Por quê? Porque é uma cultura que realmente não tem jeito. Você acha que o operador ele vai querer fazer o apontamento dele ali certinho? Cara, é gestão. Aí que nós somos desafiados a trabalhar o nosso nível de gestão como gestores, como profissionais, como donos de empresa. Isso que vai proporcionar a gente. Então, se a gente não botar o pessoal para fazer esse tipo de apontamento, a gente não vai ter nosso resultado ali, né? A gente vai conseguir saber o que aconteceu em cada etapa do processo, qual foi o nível de perda, qual foram as inspeções que foram feitas, tá? E o que é importante é que tudo isso que a gente está apontando aqui, o sistema ele vai te proporcionar você gerar dados, né? Então, o que vai proporcionar aqui é em cima da gestão. Eu sempre falo, né? Tem o primeiro step de tudo é a gente estabelecer os processos. Então, os processos têm que estar definidos. E isso depende de nós, depende dos gestores, esse tipo de processo. Depois, a gente tem a ferramenta para apoiar esse tipo de processo. Então, a ferramenta ela tem que dar esse suporte. E, por último, os dados eles não podem só estar sendo alimentados e você não fazer nada com ele. Tem muita empresa que vive disso, vive para alimentar dados. Às vezes eu cheguei em empresa que o cara fala assim, pô, isso aí a gente faz essa alimentação e nem sei para onde vai essa informação, ninguém usa. Então, se o dado está sendo alimentado e ninguém usa, não precisa ser registrado. É verdade. Então, todo dado que você registra tem que ser utilizado para alguma coisa. E essa coisa que a gente faz o registro é em cima de quê? É em cima do apontamento de resultado, de lucro da empresa. Então, todos os indicadores eles têm que desdobrar em cima desse resultado, tá? Então, aí aqui em cima do sistema a gente consegue ter informações mais voltadas à gestão de dados em si, né? Quanto que eu produzi no dia, qual foi o meu volume de produção, o que eu tenho de ordens em atraso, o que eu tenho de ordens em aberto, qual é o meu custo real versus o meu custo previsto ali na produção. Então, tudo isso eu consigo fazer em cima do que eu tenho de dado. E o sistema ele tem uma possibilidade aqui de uma ferramenta que você consegue criar o relatório que faz sentido. Eu costumo dizer também que relatório é igual roupa, né? A gente pode ter a mesma roupa, você pode ter esse mesmo blazer que eu estou usando aqui e você usar de forma diferente. Então, a gente tinha muita dificuldade no início da nossa empresa, que a gente fazia um relatório e aí a gente vendia para o primeiro cliente ali e o cliente ficava muito satisfeito. Aí depois a gente ia para o próximo cliente, mostrava o mesmo relatório, o cara falava assim, não, esse relatório não serve para mim, eu preciso disso. Aí, quando a gente implementou essa ferramenta, isso ficou muito mais claro, a gente conseguia entregar
esse volume de relatório, volume de informação para o cliente. Que aí a gente consegue arrastar e soltar o que está dentro do sistema. Por exemplo, eu quero aqui, por data, mês a mês, quero saber qual foi a quantidade produzida que eu fiz na produção. Então, o sistema já vai me dar ali a informação do indicador. Então, eu só consigo isso se tiver os dados alimentados, né? Aí eu quero saber quem foi o funcionário. Aí ele vai me dar aqui a informação de qual foi o funcionário que fez essa avaliação ali dentro do sistema. Então, você imagina o nível de qualidade dessa informação, né? Eu quero saber o que o Thiago fez. Cara, o Thiago está aqui trabalhando aqui nessa faixa aqui e do nada teve um pico ali de produtividade. O que aconteceu aqui? Tem algum erro? Aconteceu alguma coisa diferente. E aí a gente consegue aqui clicar dentro desse item aqui e ver o que aconteceu nesses dados, né? Ter a rastreabilidade dos dados. Então, eu sei que nesse ponto aqui, nesse mês, o Thiago, ele trabalhou nessas ordens de produção, fabricou esses produtos aqui, ó, a sacola plástica especial, a bobina plástica, ó, a válvula. O Thiago fez um monte de coisa aqui em várias indústrias diferentes. Mas a gente tem esse nível de rastreamento dentro do sistema. Então, tanto do ponto de vista de gráfico quanto do ponto de vista de tabela. Então, é bem semelhante ao Excel aí que o pessoal ama, né? Mas você consegue fazer aqui uma gestão com base em dados. Então, isso proporciona a gente a trabalhar melhor o nosso resultado ali e ter mais mobilidade para gerar indicadores com qualidade. Tá, pessoal? Então, assim, essa é uma visão bem simples, né, do que a gente está propondo para vocês hoje. Eu quero aqui, voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, pessoal, e aí só fazendo aqui mais um reforço, tá, para a gente ir para a nossa próxima palestra aqui, para o nosso próximo compromisso, que é o seguinte, a rastreabilidade ela é importante não só para atender a conformidade legal, mas também ela evita autuações e recall. Eu conversei ontem com um empresário que ele estava desesperado que a Anvisa fechou a fábrica dele, ele tinha um monte de pedido para entregar e foi autuado e estava fechado ali a empresa, né? Então você imagina o nível de prejuízo que tem quando esse tipo de coisa acontece. E a gente tem que se prevenir, a gente não pode viver na sorte. Tá? Você não pode viver na sorte, tem que estar sempre na prevenção ali e trabalhando em cima da conformidade. E também a rastreabilidade ela ganha confiança do cliente. Vocês pensam que não, mas quanto mais qualidade você tem, maior confiança no mercado, maior confiança do teu cliente. Então isso é importante demais para vocês. Tá? E fora isso, proteger as vidas. Então quanto mais rastreabilidade, a gente protege mais as vidas, o nosso equipamento ele chega com mais qualidade ali para os clientes. Tem um risco menor desse equipamento ter algum problema, causar algum acidente, alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, esse é um pouquinho do que a gente falou hoje, tá? E agradecer vocês mais uma vez por todos estarem aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso lema da empresa, tá? Vamos em frente. Eu sempre falo que movimento é vida, né? Quando a gente fica parado, parece que a gente vai morrer. Então, esse lema, ele meio que não foi só para a empresa, mas acabou sendo para a minha vida pessoal também. Quando eu estou passando por algum desafio pessoal, eu lembro disso, que, cara, preciso seguir em frente, preciso ter movimento. Então, que isso também possa chegar em vocês também. E eu gostaria de convidar vocês a gente falar esse lema juntos. Assim, ó, vamos lá. Eu falo assim, vamos, aí vocês em frente. Tá? Vamos ver, vai ficar bom para filmar. Então, 1, 2, 3 e... Vamos! Em frente! Vamos! Em frente! Boa, pessoal. Obrigado.